guys! Welcome to my channel! Hoje nós vamos falar sobre 4 erros que a maioria dos estudantes de inglês cometem. Mas antes disso, inscreve-se no nosso canal e já deixe seu like aí. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniela Jimenez, eu sou professora de inglês nativa dos Estados Unidos e a minha missão é te ajudar a falar inglês com confiança. Toda semana temos novos conteúdos aqui no canal de Pronúncia Online, então não fique de fora. Erro número 1 é estudar inglês sem ter uma meta bem definida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa do inglês para alguma entrevista, para algum trabalho, para conversar com clientes em inglês? Se a resposta for sim, então seus objetivos são principalmente profissionais no inglês, ok? Mas agora, se a sua meta é falar inglês para poder viajar, para conversar com família que mora no exterior, né? Enfim, para ser independente na hora que você for para algum outro país e precisar falar inglês, você já está preparado, tá? Então, essas metas são mais pessoais, ok? Tem esses dois ramos, os objetivos profissionais e os objetivos pessoais. Mas vamos tentar ser um pouquinho mais específico ainda. Dentro dos contextos profissionais, tem muitas áreas, muitos ramos, né? Tem a área de software development, tem a área de computer science, de coding, né? De TI, de engenharia, de professores, né? Tem muitas áreas específicas. Cada área tem um inglês específico, talvez tenha um inglês técnico, tem términos técnicos. Então, é muito importante você identificar o seu objetivo, né, a sua meta final. Eu quero ser engenheiro que comunica com clientes internacionais, né? Ou eu quero trabalhar remoto para uma empresa de tecnologia e eu preciso fazer reuniões 100% em inglês. Esse objetivo profissional tem que estar muito bem definido. Agora, os objetivos pessoais, né? Os personal goals, os objetivos pessoais. Isso tem mais a ver com as situações do dia a dia, né? Com dinheiro, saúde, família, transporte, viagens. São situações que você precisa conhecer para você estar independente na hora que você for viajar e precisa resolver todos os seus problemas 100% em inglês. Como que você pede quanto custa alguma coisa, ou se o Uber vai chegar na hora certa, ou como fazer check-in no aeroporto. Esses são objetivos pessoais. Não são tão específicos quanto os objetivos profissionais, eles são um pouco mais amplos. Mas mesmo assim você precisa definir muito bem se você quer viajar, se você quer fazer intercâmbio, se você quer falar com família que mora no exterior que fala inglês. Esse objetivo vai te orientar e vai facilitar o seu processo, porque você tem uma meta tangível para alcançar. Não é só falar inglês, né? Ter fluência. Não, você tem uma meta, um objetivo específico. E se você está estudando sem esse objetivo, sem essa meta, corre risco de você se perder aí em algum lugar no caminho. Alright, let's see. Vamos ver o erro número 2. Gastar tempo estudando vocabulário que não está alinhado com seus objetivos. Infelizmente, isso é muito comum. Primeiro, a pessoa não tem o objetivo bem definido. Segundo, está estudando vocabulários aleatórios. Blue, green, red, cat, dog, house, né? Está decorando palavras sem saber como que conecta elas dentro de uma conversação. Eu sei que quando você está começando a estudar inglês, parece que você precisa decorar palavras para você conhecer melhor, para você entender melhor. Mas, vou te dizer a verdade, quando falamos em termos de vocabulário, existem algumas palavras, alguns vocabulários que são universais. Ou seja, eles estão presentes em todas as conversas, em todos os contextos, independente do seu objetivo, do seu ramo, elas são universais. Aí tem os vocabulários específicos, igual conversamos, do TI, de viagens, de entrevistas. Esses vocabulários específicos vêm depois. Se você ainda não conhece os vocabulários universais, você precisa parar tudo e estudar só isso. Vou te dar um exemplo aqui. Essas palavras, what, do, how, should, elas formam 99% de todas as perguntas em inglês.
você vai usar elas para formar perguntas de TI, de viagens, de hotel, falando com seus amigos. Essas palavras te ajudam a formar perguntas, respostas e frases no passado, presente e futuro. Então, esses vocabulários são universais, elas sempre estão presentes e elas não mudam dependendo do contexto. Então, em vez de decorar vocabulários aleatórios, você precisa começar com essa base. Entender como que funcionam os elementos certos. O terceiro erro é estar viciado em traduções. Você precisa traduzir todos os textos, todos os filmes, assistir filme com legenda em português. Enfim, você acha que você não está aprendendo se você não tiver a tradução. Eu entendo. Mas como que eu aprendi sem traduzir? Não faz sentido, né? Eu preciso da tradução para aprender novas palavras, enfim, para entender o que está acontecendo. Uma técnica que eu uso muito chama o Visual English. Então, eu uso uma referência visual, como essas aqui. Tem o nome desse objeto e tem a pronúncia embaixo. So, por exemplo, aqui temos grapes. Grapes, né? Está escrito grapes, right? But a pronúncia é grapes. So, você tem a imagem visual, né? E você tem a pronúncia, grapes. Então, você não precisa traduzir. Você já vê o significado da palavra e se associa à pronúncia correta. Aí você não precisa traduzir, né? Grapes. Ou esse aqui, rice. Parece hasi, na verdade, rice. Ok? So, essa é uma técnica. A outra técnica é usar esses vocabulários universais, entender um pouco das regras gramaticais para saber o que está certo e o que está errado. Aí você começa a entrar na lógica do inglês sem ter que ficar sempre traduzindo. Por exemplo, you, a palavra you, né? You are. Está certo, ok? You aren't. Também está certo. Essas palavras se encaixam. Elas combinam da forma correta. Agora, você não pode falar you is. A combinação está errada. A conjugação, né, na verdade. Também você não pode falar you know. You know a teacher, for example. Você não é a teacher. Aí seria you aren't a teacher. You are a teacher, you aren't a teacher. Right? Então, com essa estrutura, você começa a entender a lógica do inglês. Um passo segue o outro, você entende como combinar as palavras certas. Então, essas duas técnicas, o Visual English com treinos de estrutura, um pouquinho de gramática, isso te ajuda a descolar do português e entrar no inglês, na lógica. Você começa a mergulhar no inglês sem depender da tradução. Ok, chegamos no quarto e último erro, mas ele é muito importante. A maioria dos estudantes de inglês não estão estudando a pronúncia de uma forma correta. Estudam leitura, escrevem, assiste filmes em inglês, às vezes traduz textos, mas não treina o inglês em voz alta, né? Não fala. E isso te atrapalha porque você não acostuma com o idioma, você não acostuma com a pronúncia e você fica mais travado, você fica eu não sei, né? Você não sabe a pronúncia certa, então você trava. Tem uma relação aí. E tem muitos benefícios de praticar a pronúncia em inglês. Primeiro, é esse de destravar. Na hora que você treina a pronúncia, um pouquinho todos os dias, a sua boca fica mais solta, você não fica tão travado, né? Esse problema de travar já não é um problema mais. Com isso, você começa a sentir mais confiança na hora que você for para aula de conversação, quando você falar com um cliente em inglês, você sabe que você está falando certo, você está falando as palavras com a pronúncia certa, e isso te dá uma autoridade, você parece uma pessoa confiável, que sabe do que está falando. E o último benefício, que é muito interessante, é quando você treina a pronúncia certa, né, você, em vez de falar, né, what are you doing, né, aí você treina, what are you doing? Isso te ajuda a entender os nativos, quando eles falam assim, né, os nativos vão falar assim, hey, what are you doing? Né? E você já treinou essa pronúncia, então você já vai entender automaticamente. Né? Sua compreensão vai aumentar se você treinar a pronúncia. Então é isso aí, esses são os 4 erros que eu vejo a maioria
dos estudantes de inglês cometendo. E isso é tão triste que isso atrapalha o processo. E eu quero ver você falando inglês com confiança em qualquer situação. Mas preste muito bem atenção se você se identifica com algum desses itens aqui, né? Se você estuda sem ter uma meta bem definida, sem saber o seu objetivo, né? Seja profissional ou pessoal. Se você decora muito vocabulário, né? Eu tenho que decorar 100 palavras hoje, 100 palavras amanhã, mas você não sabe aonde você vai usar elas, né? Você não sabe como usar elas numa frase? Pare, não faça isso, ok? Terceiro, se você depende muito das traduções, você precisa traduzir sempre para achar que você está aprendendo, também pare, estuda a base, estuda a estrutura. E quarto, treine a pronúncia, né? Sempre que puder, você pode estar treinando e melhorando a sua pronúncia, a sua fala em voz alta. Isso vai te trazer todos os benefícios, vai alavancar o seu nível de inglês e você vai ter mais confiança na hora de falar. Se esse vídeo te ajudou, se você identificou que você está cometendo um desses erros, comenta aí e me conta um pouco sobre a sua experiência, né? Eu queria muito saber. Então, é isso aí. Thanks again. Muito obrigada. Segue nossas redes sociais também. E we'll see you next time.